Olá, bem-vindo à nossa segunda aula da semana Descobrindo o Mundo, a jornada do seu bebê em pequenos passos. Então, na última aula, falamos sobre o desenvolvimento físico do bebê, sobre os marcos de desenvolvimento, sobre engatinhar, mas nem só de tônus muscular e passinhos vive um bebê. Existe também o desenvolvimento social e emocional dele, que vai evoluindo ao longo dos meses. Então a gente vai falar aqui sobre 3 aspectos importantes nessa área do desenvolvimento social: a comunicação, a interação e a formação dos laços afetivos do bebê. Então, essa primeira parte sobre comunicação é muito interessante de ver a evolução e ela é bastante nítida. No começo, quando o bebê nasce, praticamente a comunicação dele é o choro ou o silêncio. No decorrer da vida do bebê, então, ele desenvolve passinho por passinho a linguagem, seja ela verbal ou não verbal. Então, o bebê começa lá pelos 2 meses a ter o que a gente chama de sorriso social, que é aquele sorriso que ele dá de propósito para se conectar emocionalmente com as pessoas e responder os estímulos sociais que ele está recebendo. Então ele vai e esboça pequenos sorrisinhos. E é muito gostoso de ver, porque quando a gente tem um bebê pequenininho, logo no início, a gente está acostumada de fazer tudo para ele e não ter essa resposta. Então quando ele começa a dar os sorrisos, quando ele ouve a nossa voz, quando a gente conversa com ele, isso é muito especial e é muito gratificante. A gente precisa dar esse estímulo para o nosso bebê, né? De nos comunicarmos com ele. Com o passar do tempo, esse sorriso social vai se transformando. Ele passa então a reconhecer a voz dos pais e dos familiares e por volta dos 3 meses ele já começa com os balbucios. São aqueles sonzinhos que a gente ama ouvir, aqueles assim, ó, a, e, u. Ele às vezes prolonga essas vogais, às vezes ele brincando no nosso colo, por exemplo, pode fazer assim, né? Ou, é bem gostoso, é uma fase bem maravilhosa. A partir dos 3 meses, então, fica bem clara a diferença entre os choros, aquele choro que é de dor, aquele choro que é de fome, de resmungo, a gente começa a distinguir um pouco mais. E isso perdura durante a infância, né? A gente, já de ouvir o choro do nosso filho, do nosso bebê, a gente sabe se ele caiu, ou se é fome, ou se ele, né, tá doentinho, ou se é só manha também. A gente tem consegue ver essas coisas, né? Então, por volta dos 5 meses, o bebê já é capaz de reconhecer seu nome e passa também a procurar os sons que ele escuta, tá? Quando ele tá com 6 meses, ele já começa a se esforçar para interagir, tentando imitar, tentando vocalizar, fazendo ali um diálogo com quem tá falando com ele. Essa comunicação do bebê, ela precisa sempre ser alimentada por nós. O que significa isso? Pode parecer que você está fazendo uma conversa de maluco, porque só você fala e o bebê não responde ainda. Mas isso é muito importante, porque quanto mais você conversa com o seu bebê, mais ele entende que alguém está se comunicando com ele, que a comunicação é uma coisa importante, que ele pode se comunicar com alguém. E isso vai dando para o bebê muita bagagem de vocabulário, de sintaxe, enfim, vai dando uma bagagem grande para o bebê. E também vai, sem dúvida, carregando o combustível emocional dele. Quem já não viu falar, né, ou já não passou por essa experiência de bebezinho bem pequenininho, recém-nascido, tá chorando e por ouvir a voz da sua mãe, ele para de chorar. Também acontece o contrário. Às vezes o bebê tá bem tranquilo e aí quando ele ouve a voz da mãe, ele chora. Parece até que ele tava com saudade e só descobriu naquela hora que ele ouviu a voz da mãe. Então é bem interessante e importante que a gente alimente, né, que a gente dê continuidade para essa comunicação. E assim segue. Por volta dos 10 meses, alguns bebês já conversam com seus brinquedos, já imitam alguns sons e misturam consoantes com vogais, falando, por exemplo, pá, má, dá. Geralmente é repetido, né? Pá, 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 pá. E aí assim vai, né? Se os pais os habituarem a ouvir histórias desde o nascimento, aos 12 meses, o bebê já consegue ouvir
essas histórias com mais prazer, com mais atenção, com mais concentração, tá? Entre 1 e 2 anos, então, começa aquela fase que é uma delícia, eu adoro, que as crianças começam a apontar e falar mais ou menos aquilo que elas querem do jeito delas. E logo depois, por volta de 15, 18 meses, eles já começam a falar mais palavrinhas, às vezes a juntar 2 palavrinhas. E se você usar livros com imagens reais, você pode ir apontando, falando o nome daquilo e o bebê repetindo. E isso também é muito gostoso de ouvir. Na voz deles, o esforço deles em falar cada sílaba, o esforço de imitar aquela palavra que a gente está falando. É muito joia. Então, em 1 ano, muitas palavras podem ser aprendidas, porque até o 2º ano do bebê, sabe quantas palavras que ele pode ter no vocabulário dele? 300 palavras. Então, vai de um bebê que só dava um sorriso social para um bebê que balbucia, depois um bebê que junta ali as consoantes e aos 2 anos, pensa gente, 0 a 24 meses, um bebê pode falar até 300 palavras. Pode falar mais, né? Dependendo do estímulo, ou falar menos, se ele não for estimulado para isso, tá bom? E a interação social, né? Então a gente falou da comunicação do bebê, a forma como ele como ele fala, como ele se comunica, como a gente deve se comunicar com ele. Mas essa comunicação, ela tem um objetivo. O objetivo da comunicação, seja nossa, seja do bebê, é a interação social. É interagir. Então, a partir do desse desenvolvimento da comunicação, então a partir de a gente estimular o nosso filho para que ele fale mais, balbucie mais, nomeie as coisas que ele está vendo, então a partir desse desenvolvimento, o bebê vai passar a interagir com o mundo. Ele vai sentir mais vontade de fazer parte dos relacionamentos e das rodas de conversa. Quem tem bebê pequeno, né, se já tem um bebê aí já sabe como é que é, as grávidas não podem ser que não saibam ainda, né? Mas várias vezes acontece, a gente tá numa roda de conversa e aí do nada o bebê começa a falar junto, assim, ele vai falando ali aquilo que ele consegue se expressar e é muito legal de ver. O que ele tá fazendo? Ele tá interagindo, ele entendeu o que tá acontecendo. Todo mundo está falando, enunciando coisas e ele também, na sua forma de fazer, enuncia, fala, conversa, se comunica, ele quer interagir. Além disso, ele também começa a interagir cumprimentando, brincando, trocando olhares. Então, as pessoas vão fazendo essas brincadeiras, essas trocas, e o bebê vai respondendo, né? A pessoa cumprimenta o bebê e o bebê cumprimenta de volta. É muito fofa, uma menininha que eu conheço, ela tem 1 aninho, e ela chega do lado das pessoas e fala, oi, oi, e ela é muito pequenininha. Então, por quê? Ela entendeu que é algo que se faz socialmente. Quando você se aproxima de uma pessoa, você cumprimenta. E as pessoas, por algo que é, graças a Deus, que bom que isso acontece, as pessoas gostam de interagir com bebês, no geral. Então, quando você sai com o bebê, as pessoas se aproximam, acenam no carrinho, falam com o bebê, tá passeando com a mamãe, tá junto com o irmãozinho, que legal, que bacana. Isso também é importante. Essa interação é importante para que o bebê se desenvolva cada vez mais. É um estímulo, né, que ele recebe e sente, então, a partir desse estímulo, o desejo ou o ímpeto, né, de imitar, de retribuir. Então, de todo modo, quanto mais o bebê aprender a se comunicar, mais chances ele terá de se envolver com as pessoas que ama, sejam pais, irmãos, familiares ou amigos. Então, nosso papel como mãe é o quê? Educar e conduzir esses bebês, auxiliando eles a ter mais autoconfiança. Então, se o bebê tá lá conversando e ninguém tá nem bola para ele, isso prejudica. Agora, se enquanto ele vai conversando, falando lá, a gente começa a responder, ele vai se sentir mais estimulado, mais confiante. Que legal, se eu me comunicar, alguém vai me responder. Isso é joia, tá? Então, a primeira etapa da socialização que ocorre com os bebês recém-nascidos, de até 1 mês, é que eles gostam de ser trocados, segurados e embalados, né? Carregados assim no colo. Então, essa é a primeira socialização.
certo? Além disso, eles também já identificam e gostam de ver as pessoas sorrindo para eles. Por isso que uma atividade importante a se fazer nos primeiros meses de vida é chegar o rostinho perto do bebê e sorrir para ele. Também dá para fazer careta, que ele gosta, né? Ele acha legal. Mas sorrir é importantíssimo, tá? Nessa fase também surge a imitação, né? A habilidade é importante tanto para o desenvolvimento da fala quanto para a socialização. Então você vai partindo do bebê, faz algumas caretas e você vai conseguir perceber que ele interage com você. Ele tenta fazer as caretas também, tá? Do jeitinho dele. Com 2 meses, os bebês já são capazes de passar os momentos em que estão acordados só observando o que acontece ao redor. É nessa fase que surgem os sorrisos sociais, como a gente já falou. A partir dos 3 meses, o bebê já emite sons e balbucios diferentes. São indistinguíveis, a gente não consegue saber o que ele está falando, mas sabe que ele está ali buscando essa interação, né? Isso é muito importante porque indica que o bebê tenta se comunicar. Então, sempre corresponda a isso conversando de volta, tá? Com o bebê. Entre 4 e 5 meses, ele já mostra receptividade a pessoas desconhecidas. Então, se num primeiro momento ele tende a chorar, fazer biquinho quando vê uma pessoa diferente, agora, nesse momento, ele começa a ser um pouco mais receptivo com essas pessoas. Ele pode, por exemplo, dar gritos de alegrias para interagir. E essa fase é muito gostosa, de quando você tá fora de casa, por exemplo, saiu para resolver alguma coisa e na volta recebe então esses gritinhos de alegria, essa interação, essa demonstração de alegria que o bebê emite, que o bebê expressa interagindo com você, né? Algo também que é totalmente aprendido. Quando a gente vê o bebê, a gente geralmente esboça algum sorriso, demonstra: ai, meu filho, que lindo você tá com essa roupa. Ai, que bom que você tá vindo com a mamãe, né? Então, é uma forma de ele interagir com a gente, tá? Outra coisa importante, por volta dos 6 e 9 meses, a capacidade de jogar jogos mais simples, de segurar o objeto com as mãos, também é importante para o desenvolvimento da socialização. Vejam lá, a gente linkando aí mais uma vez a coordenação motora, marco de desenvolvimento, segurar objetos com a mão e passar de uma mão para outra, entrando aqui na parte da interação. Por quê? Se o bebê está segurando um objeto, eu posso brincar. Ou de puxar o objeto da mão dele, soltar. Ou de esconder o objeto e ele ter que puxar algum paninho ou alguma coisa que está ali em cima. Então, vai ter que puxar com a mão, segurar e puxar com a mão para poder descobrir onde é que está o objeto. Brincando, por exemplo, de esconder, né? Se esconder atrás das mãos. Os bebês puxam as nossas mãos para poder ver o nosso rosto, para poder nos encontrar, ver a nossa expressão. Então, como é importante a gente ter a preocupação de desenvolver as habilidades motoras para que isso esbarre também aqui. E a mesma coisa, a interação social servir como um motor para que o bebê queira pegar, puxar, mexer e se exercitar, tá? Para isso, para o relacionamento. Então, quando o bebê tiver lá para entre 1 e 2 anos, né, de 12 até 24 meses, ele já vai conseguir comunicar chateação, alegria, raiva e outras emoções. Ele vai usar provavelmente as palavras do vocabulário familiar ou as expressões do vocabulário familiar para expressar esses sentimentos. Mas ele já sabe, então, que ele tem esses sentimentos e fala sobre eles, expressa. Poxa, mãe, né? Queria tanto ir brincar. Ele não consegue falar: mamãe, eu gostaria muito de ir ao parquinho. Ele pode falar poxa, mãe, que tá expressando, né, o desagrado ali naquele momento de não ter sido levado para o parquinho, por exemplo, tá? As crianças dessa idade também, né, a partir dos 12 meses, ela também já entende que alguns objetos são seus. E aí ela passa a demonstrar possessividade com relação a eles, certo? Então é a nossa hora de brilhar como mãe. Ir lá, ensinar, corrigir, ajudar o bebê a saber dividir as suas coisas, né? Não é porque não é natural para ele que a gente não vai ensinar. A gente vai compreender. Puxa, eu compreendo que isso faz parte do desenvolvimento, que ele ainda não tem essa habilidade. Então eu vou ajudá-lo a desenvolver, tá? Então, também é uma forma de interação social.
A de não querer dividir os brinquedos. E a gente ir lá, tá o tempo todo ajudando a dividir, a cumprimentar e outras coisas tantas que acontecem na interação social com outras pessoas, tá bom? Por isso que é tão importante o acompanhamento dos pais nesse momento, né? Às vezes a gente pensa, bom, se eu colocar o meu filhinho na escola, então lá ele vai aprender a socializar, a interagir. Veja, lá ele vai ter contato com outros pares. Legal, é bom uma criança ter contato com outras crianças, isso é proveitoso. Porém, ela ainda precisa dessa mediação, de alguém que vá até ela e diga como se portar, como dividir o brinquedo, como cumprimentar, sorrir, retribuir um abraço, um carinho de outra criança. Então, é muito importante que os pais estejam atentos nesse momento, né? Seja no parquinho, seja em casa, ou com alguns amiguinhos que você, né, dos lugares que você frequenta, é importante fazer essa ponte, né? Estar sempre educando a criança. Não confiando só que pelo fato de ela estar lá na escola, matriculada, né? Ela vai desenvolver essa habilidade naturalmente, tá? Então, à medida que a comunicação se desenvolve, a criança vai ter, então, vontade de fazer amigos. E isso também é um aprendizado. Tem a vontade da criança, tem crianças que têm mais interesse em outras crianças, crianças que têm menos. E fazer amigos é praticamente brincar no mesmo ambiente, porque nessa idade de 1 aninho não é que eles brincam juntos em jogos de cooperação, nada disso. Mas estar ali no mesmo ambiente, compartilhando os mesmos brinquedos, sorrindo quando o outro desce o escorregador ou balança, né? Olhando para o bebê. Acho muito interessante uma situação que aconteceu com meu filho. Ele tinha por volta de 1 ano e pouco, 2 anos, e ele estava no parquinho ali, brincando, e aí chegaram outras crianças mais velhas. E ele ficava observando essas crianças, ia para um lado, ia para o outro. Quando esses meninos foram embora, eu não lembro agora se é quando os meninos foram embora ou quando ele foi embora, mas independente, quando aconteceu essa situação, ele se despediu. Tchau, amigos! Foi legal, tchau, amigos. Ele esboçou assim um sentimento, se expressou de uma forma que a sensação que a gente tinha era de que ele achou que estava brincando com esses amigos, porque ele estava no mesmo ambiente. Então veja, essa interação social precisa ser mediada por nós, precisa da nossa ajuda, né? Da nossa condução. Mas eles vão ter esse desejo de interagir à medida que a gente mostrar como é importante se relacionar com outras pessoas, né? Eu coloquei no PDF de vocês, que tem aqui embaixo da nossa aula, provavelmente, ou em algum canto aqui, vai ter o PDF dessa aula 2. Lá eu coloquei alguns sinais de alerta na socialização das crianças, tá? Então, leiam depois com calma esses sinais e avaliem se o filho de vocês tem algum desses, tá? Você pode conversar depois com o seu pediatra, tá? Falando um pouco mais sobre eles. Por fim, vamos falar sobre o fortalecimento dos laços afetivos, que para mim é a parte mais especial, assim, né? Desse tempo com o bebê. Então, durante o primeiro ano de vida do bebê, todas as atividades feitas com ele, sejam as brincadeiras, seja a troca de fralda, amamentar, passear, ou qualquer outra coisa que você esteja fazendo para o bebê, elas servem para a criação e consolidação do vínculo familiar e fortalecimento dos laços afetivos. Então, às vezes pode parecer que é só mais uma troca de fralda, que é só mais uma mamada. Não. Tudo isso está colaborando para que você e o seu filho se unam, se conectem, se amem cada vez mais, tá? Aquele bebê pode não falar, mas ele vai compreender o seu amor através da atmosfera que ele vive, através do seu olhar, do seu toque, da voz que canta para ele, que conversa, que ri, que chora com ele. Esse vínculo deve ser criado primeiro em nós, que estamos conscientes de tudo. Então, primeiro a gente tem que dar esse passo, né? O bebê não vai falar, mãe, quero ouvir você conversar comigo, mãe, tô me sentindo sozinho, mãe, gosto tanto quando você me abraça. Ele não vai falar, né? Mas a gente precisa oferecer esse amor, esse carinho para os bebês em cada uma dessas atividades, tá? Desde a concepção, né, do bebê, ou as mães que tiveram bebês também por adoção, elas têm esse tempo
né, para pensar sobre o bebê e pensar em como se vincular a ele, né, em como interagir com ele da melhor forma, criando então esse laço afetivo, né, que possa unir aí pelo resto da vida, tá? Por isso que é tão importante que os pais se envolvam no cuidado, de fato, se dediquem a esse bebê. Porque como não fala no livro do Pequeno Príncipe, é uma fala que eu gosto muito, é o tempo que dedicaste à tua Rosa que a fez tão importante. Então é justamente o tempo que a gente dedica ao nosso filho, ao nosso bebezinho, que torna ele tão especial e diferente dos outros bebês que estão ao nosso redor. Tenho certeza que você convive com alguns bebês, algumas crianças aí, e elas talvez sejam queridas por você, sejam até amadas por você, mas por que você não passa 24 horas por dia, 7 dias por semana, perto dessas crianças? Então você não tem esse vínculo tão profundo. É o tempo que a gente dedica. E esse tempo, obviamente, pode vir recheado de atividades e olhares só para o bebê, mas também pode vir através dos serviços, dos cuidados que você vai oferecendo para esse bebê. Então, situações que muitas vezes são vistas como um peso pelas mães modernas, como trocar, ensinar a dormir, dar banho no bebê, essas situações devem ser vistas por nós, mães cristãs, como uma vocação, uma oportunidade de estender a graça de Deus para a vida desses pequenos. É uma oportunidade, gente, de a gente demonstrar bondade, a gente demonstrar graça, amor para esses pequenos. Não é um peso, não é um fardo a mais. Ai, mais uma fralda que eu tenho que trocar. Demonstra amor nessa troca, carinho, né? Pensa no Deus tão bondoso que a gente tem, que nos limpa tantas vezes os nossos pecados, que nos lava, que nos torna limpos diante dele. Então, veja, é uma forma de a gente entender, inclusive, o amor de Deus, né? Porque tantas vezes ele tem que vir ao nosso encontro, ter paciência com os nossos choros, com as nossas ansiedades, com os nossos desesperos. Da mesmo modo, a gente também pode demonstrar graça e paciência com os nossos bebês quando eles choram, quando eles estão impacientes por alguma coisa. Lembrando sempre daquilo que Deus fez por nós. Então, aproveite cada segundo com o seu bebê. Não tenha pressa de passar para a próxima fase. Seja por curiosidade, eu sei que as mães de primeira viagem têm essa curiosidade assim de como que vai ser a próxima etapa. Eu era muito assim. Seja por estar cansada, porque é cansativo mesmo. A gente cuidar de um bebê suga mesmo, né? Bastante da nossa energia. Tá servindo ali o dia inteiro atendendo aquela criança. Então, às vezes por causa do cansaço ou de curiosidade, a gente quer que avance, né? Que passe logo aquela fase. Mas não tenham essa pressa. Eu tô aqui para dar esse conselho para vocês. De terem paciência, de curtirem esses momentos com eles, né? De estarem ali mesmo para demonstrar todo esse amor, toda essa graça que a gente recebe mesmo de Deus. Então, a gente precisa se instalar na nossa circunstância. Se a gente estiver com o bebê o tempo todo negando essa realidade, pensando, puxa vida, se esse bebê não estivesse aqui, eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, tomar um café tranquilo, tomar um banho sossegado, etc, etc. Se a gente colocar esse peso, né, trazer esse fardo para a maternidade, vai ser algo muito ruim de ser feito. E a gente acaba transmitindo de alguma forma isso para o bebê, né? Então, tenta se instalar. Bom, essa é a minha circunstância, é um bebê que mama de 3 em 3 horas. Então, aqui eu vou demonstrar amor. Aqui eu vou criar esse vínculo. Porque muitas vezes a gente pensa, poxa, eu quero ter uma amizade com meu filho, certo? Qual é a mãe que não quer que o seu adolescente venha, sente, abra o seu coração, peça a opinião da mãe? Só que esse vínculo é criado lá quando é um bebezinho. É lá que a gente começa a cultivar esse laço afetivo. Então é muito importante que a gente preste atenção nisso. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito essa aula e eu espero vocês na nossa próxima aula para falar então mais sobre o desenvolvimento do bebê. Até lá!